Fala pessoal, esse é meu primeiro vídeo. Eu vim aqui contar como é que eu saí de casa com os 16 anos. Eu tenho 17 agora, moro desde 16 anos fora de casa. Quero contar um pouco pra vocês como é que vocês podem estar saindo, assim como eu saí também. Eu não sou nada, eu sou mais uma pessoa qualquer. Não trabalho com marketing totalmente, não sou aqueles gurus de marketing. Então fica tranquilo, porque eu sou mais um adolescente qualquer aí que você vai ver na sua tela, que tava na casa dos pais e pensou, cara, eu tenho que sair daqui. E eu vou contar pra vocês como que eu saí de casa aos 16 anos e me sustentei sem ter um emprego. Eu nunca arrumei um emprego, pra vocês terem uma ideia. Nunca trabalhei em um trabalho, uma coisa assim de empregado, assim, sabe? Então, tudo começa quando eu tinha 16. Eu tive uma época, eu tava com muitos problemas na escola, não tava... Olha o tamanho desse balanço. Nossa senhora. Será que vai cair? Meu Deus do céu. Tomara que não caia. Deixa eu ver aqui. Pronto, meu Deus do céu. Esse negócio é alto, hein? Então, eu comecei tendo muito problema nas escolas. E na época eu era meio isolado e tudo mais na sala. Eu tinha um melhor amigo só, que era o Vitor, meu amigo que me acompanha até hoje. Mas, enfim, daí eu tinha problemas muitos em casa. Eu não gostava muito do meu pai, da minha mãe, brigava, enfim, né? Cotidiano, eu acho que vocês sabem como é que é. E eu aprendi a como meio que burlar isso. Eu tinha muitos problemas. O que eu fiz? Eu saí de casa, tipo, mas não saí de casa definitivamente. Eu peguei e passava a maior parte do dia fora. E você me perguntar, mas o que você fazia, Gael? Cara, eu vejo muitas pessoas que fazem isso, mas elas simplesmente começam a fumar maconha, começam a fumar pod, começam a sair pra festas, pra meio que se anestesiar, sabe? E pra que você vai se anestesiar uma coisa que não vai ser curada com a anestesia? A maconha, o pod, o cigarro não vai curar o problema com teus pais, não vai. Mas você resolver a situação vai. E o que eu fiz pra resolver essa situação? Eu saí de casa. Ah, Gael, como é que você saiu de casa? 16 anos? Ah, mas e a polícia? Mas e é ilegal? Cara, você não tem ideia quanto que eu escutei isso. O pessoal falando, ah, mas e a polícia não vai atrás de você? Galera, sair de casa não é crime. Sair de casa é liberdade. Parem com isso, parem de achar besteira. Eu saí de casa e eu simplesmente arrumei um trabalho na época. E foi o meu primeiro trabalho, eu passei 2 semanas. Por que eu falei pra vocês que eu nunca arrumei trabalho e agora tô falando pra vocês que eu arrumei um trabalho? Porque pra mim não foi um trabalho. Porque eu passei 2 semanas, eu não podia estar lá. Era um trabalho de aventureiro. Eu fazia escalada, rafting, muitas coisas legais assim, sabe? Eu andava de tirolesa todos os dias. E eu fui demitido na segunda semana, menos até, foi no 8º, 9º dia. E eu peguei R$500, eram 6 por 1, né? Peguei R$500 do tempo que eu tava lá. E peguei e dei entrada numa casa, cara. Foda-se. E vocês perguntam, R$500? O quê? Olha, aqui eu venho a realidade pra vocês. Sair pela primeira vez de casa, sem ajuda, é possível. Eu tive um pouco de ajuda. Eu cheguei com meus pais. A gente tá numa situação tão crítica que eu cheguei pros 3. Na verdade foi um consenso, né? Eles combinaram de me ajudar a sair de casa. Uma coisa que eles nem queriam, né? Eles não queriam me ajudar a sair de casa, mas como tava tão crítica a situação, eles me ajudaram. E graças a Deus eu tive esse apoio pra sair. Então a gente dividiu um aluguel que eu achei numa kitnet bem ruinzinha na época, por 600, né? E daí eu consegui dar entrada, 600, paguei R$200 de aluguel, mais taxa, mais algumas coisas, mais luz. Daí deu uns 300. Fiz as compras de comida pela primeira vez, comi bastante coisa, deu uns 400. Resumindo, fiquei no prejuízo. Entrei na casa devendo, sem trabalho, sem possíveis trabalhos. Eu tinha 16 anos, né? É muito difícil arrumar qualquer emprego. E eu consegui, eu vou contar pra vocês como. E vou falar pra vocês, não foi nada fácil, não recomendo.
A não ser que você realmente queira sair, ter sua liberdade, você tem a garra mesmo, mas se você for um frouxão qualquer aí, nem tente sair de casa. Porque sair de casa não é pra amadores. Nos primeiros 2-3 meses, eu tive muita dificuldade. Dificuldade. Eu tive pouco dinheiro, eu não tinha trabalho. Como é que você trabalha os primeiros... Como é que você fez a primeira renda? Cara, vou contar pra vocês a renda que mais me salvou na minha vida e que até hoje eu uso pra tá ganhando dinheiro, pra tá fazendo uma renda extra. Vendendo doce na rua. Eu sei que é uma loucura, mas quando eu tinha 13 anos eu comecei vendendo paçoca. Agora eu tenho 17 e vendo doces na rua também ainda. Não mudou muito a lógica. Mas eu aprimorei meu produto, aumentei meu valor. E na primeira semana eu não sabia como vender doce direito. Eu não tinha a mínima ideia. Eu nunca tinha vendido, só saí pela primeira vez. E botei numa situação onde eu fui obrigada a sair. Eu fui obrigado a ter que sair de casa pra vender doce que eu nunca tinha feito. Fiz um doce pela primeira vez, sem nunca nem ter sabido. Abri o YouTube e foi um sonho em busca. E consegui fazer um dinheirinho mínimo ali pra estar conseguindo pagar aluguel. Fiquei devendo mais 200 minha mãe. Então porque eu tive que pedir uma ajuda pra ela de R$100 no primeiro mês. Porque eu não consegui. Então pra vocês assim, não é nada fácil você sair de casa. Vocês precisam ter um trabalho de início ou vocês terem a cabeça aprimorada. E eu vou te contar pra vocês o que mudou. Por que a cabeça aprimorada, Gael? Até hoje eu trabalho vendendo doce. E hoje eu faço o dobro do que eu fazia. Eu vivo muito bem vendendo só doce. E por que eu não vivia assim bem? Né? Por que eu não tinha uma grana boa quando eu comecei? Eu vou te contar pra vocês. Deixa eu só ir pra outro lugar e vou pra aquela pontezinha aí. Então, o que mudou nesse meio tempo? Como é que eu vendi doce e como é que eu faço mais de R$2.000 vendendo doce por mês? Sendo que antes eu não conseguia nem fazer R$300. Antes eu comecei vendendo... Como que era mesmo? Era... Trufas. Eu vendia trufas. Olha que legal o pessoal lá. Ó, lá no riozinho. Deixa eu gravar aqui pra vocês. Como que eles chegaram ali? Como? Vamos lá perguntar pra eles? Simbora. Deixar o pessoal ali no rio. Então, galera, mano, continuando aqui a minha venda de doces. Eu simplesmente melhorei na cabeça. Comecei a ler livros e vocês falam, por que você... Você deve ter visto o pessoal falando, melhor investimento é o investimento na sua cabeça. Mas vocês nunca levam a sério. Eu mesmo nunca não levava a sério. E quando eu fiz acontecer, eu percebi o que mais mudou. A única coisa que mudou, quando eu tô saindo de R$500, R$300 para R$2.000 vendendo doce, foi a minha cabeça. E você nunca vai melhorar se você não melhorar sua cabeça. Se você não ler, se você não buscar vídeo no YouTube que sejam do seu nicho, não besteirol. Não aqueles vídeos com thumbnail tudo estranho, tá ligado? Tipo um MrBeast da vida, assim, sabe? Tem que ser algo mais real. Tipo assim, como eu tô gravando. E se você quer algo mais real, assim, quer um conteúdo mais realidade, trazendo realmente conteúdo, histórias de vidas das pessoas, né? Conselhos de vida que realmente você vai precisar, seja pra morar sozinho, seja pra fazer dinheiro, seja pra ser mais bonito. E independente do que seja, cara, eu vou estar abrindo esse canal aqui pela primeira vez pra começar a contar muitas histórias minhas, porque eu percebi que eu era muito diferente em alguns aspectos que eu não vi ninguém de minha idade falando sobre isso. Eu não vi ninguém na minha sala deixando de estudar pra poder morar sozinho, tendo que vender doce na rua. Na verdade, o pessoal me julgava, o pessoal ria de mim. Então eu decidi, eu sou diferente em tal ponto. E por esse ponto eu ser diferente, eu sou mais isolado. Mas será que isso é ruim ou bom? E eu decidi levar isso como bom, na verdade. Eu não vejo por que não ser ruim, né? Se você é o cara isolado da sala, por algum motivo você tá isolado. Seja porque você tem vergonha, seja porque você tem um pensamento diferente. Então, olha pra isso e veja que é uma característica boa isso. Você tem algo que as pessoas não têm. Você sabe de algo que as pessoas não sabem. Ou você pensa diferente. Enfim. Cara, vocês têm que mudar a vida de vocês, mano.
eu sou vendedor de doce, saí de casa vendendo doce, mano. As pessoas dão desculpas porque não tem trabalho pra sair de casa, porque não tem um emprego fixo, porque não tem um emprego que dá 5, 4 mil por mês. Eu saí de casa devendo. Então, mano, sai de casa, sem desculpas, sem desculpas. Sair de casa não é difícil e você vai conseguir sair de casa sim. O que me fez sair dos 500 para os 2.000 reais não foi um emprego, não foi um trabalho. Foi simplesmente minha cabeça. Se você tá preso em tal escala, seja 2.000, seja 1.500, ou se você tem um emprego fixo que só te proporciona aquilo, só te proporciona aquele dinheiro por mês, sabe que você está deixando de ganhar, mas está deixando de ganhar algo realmente significante. Porque não é só em dinheiro, você não poderia estar ganhando, você poderia estar ganhando mais de 2, poderia estar tendo uma liberdade melhor, mas o que você está deixando de lado é um aprimoramento da sua cabeça. Porque quando você aprimora a sua cabeça, você ganha mais dinheiro. E com isso, você mesmo consegue estar ganhando. Mas não é agora que você vai ganhar, você vai ganhar agora, você vai ganhar no agora, no futuro e cada vez mais. É simplesmente isso. É simplesmente algo que só vai se amadurecendo cada vez mais. Se eu tenho essa cabeça com 17 anos, imagina com 22. É isso que tem que pensar, entende? E, cara, te falar pra vocês, sair de casa não foi difícil, não foi difícil. Eu falei no início do vídeo que é difícil, mas pensando aqui novamente, não é difícil. Você só precisa ter a mínima garra. Se você não quer, mano, se você não tá disposto a passar por necessidades, assim, porque você vai ter que aprender, você vai ter que errar pra aprender. É impossível errar. Não, é impossível acertar sem errar. Então, assim, ó, vocês vão ter que errar. E abrace o erro, abrace o erro. O erro é o seu melhor amigo, basicamente. Literalmente o seu melhor amigo. O seu erro é o seu melhor amigo. E vocês têm que levar isso ao pé da letra, porque é real. Porque é real. O tanto de vezes que eu errei foi o que me fez acertar hoje. Eu nunca faria 2.000, 3.000 em um mês com marketing, com vendas de doces, porque eu trabalho com marketing também. Mas eu parei um pouco agora, eu cheguei a fazer 1.500 uma vez, prestando serviço. E depois mas não era o nicho que eu queria, daí eu comecei para outros. Então, galera, basicamente... Tá, calma aí. Então, galera, basicamente é isso. Errem, vocês precisam errar. Se vocês não errarem, vocês não vão conseguir. Tá chegando num certo ponto na vida que vocês vão gostar. Enfim, um ponto da vida que eu queria era poder sair de casa, poder estar num lugar como esse, tranquilo, sem precisar falar com meus pais, sem ter briga antes de sair de casa. Texto ali. Fala, galera, acabei fugindo do contexto aquela hora ali, nem percebi, tava voado. Vim finalizar aqui para poder dar o ouro para vocês aqui realmente no final. E então, se vocês querem sair de casa, o que vocês devem fazer? Vocês devem fazer, se vocês quiserem sair de casa mesmo, vocês não tem que ter medo de errar. Vocês não tem que ter medo do que vai acontecer, porque vai acontecer independente do que acontecer. Igual eu falei ali, não tem como vocês não errarem, vocês vão errar e tá tudo bem. E é isso, vocês têm que errar, vocês têm que entrar em fundo. Vocês podem entrar com trabalho, sem trabalho, eu entrei devendo. Então não deem desculpas, não tem desculpas. Se vocês querem sair de casa, apenas saiam. A questão de pais, né, de conversar com o pai, mãe, tudo mais, que às vezes o pai e a mãe é meio conservador. No meu caso, o que aconteceu? No meu caso, como eu estava numa situação tão ruim, a minha casa estava tão infernal, que meus pais tiveram que me botar pra fora. Tiveram que entrar num consenso para me ajudar a sair. Porque não tava dando. E eu insisti mais de 1 ano para sair de casa. Então tenho certeza, se você conversar com eles, se você insistir um pouco mais, se você criar uma situação, você vai sair. Mas primeiro você tem que mostrar um pouco de independência. Eu não mostrei nenhuma... Eu tive a sorte que eu não precisei mostrar nenhuma dependência com ele. Do tipo, que eu sou independente financeiramente porque eu tenho um trabalho. Porque muitos pais requerem isso. O meu pai, ele falava isso, você vai sair de casa quando você tiver emprego, tiver trabalho. Só que ficou tão crítica a situação que ele me botou pra fora sem ter um emprego, sabe? E tá tudo bem. Eu quis sair também, foi uma escolha minha. E agradeço muito porque foi assim que eu consegui me virar, foi assim que eu consegui começar a vender doce. Então,
É isso, galera. Finalizando aqui com vocês. Me segue no canal, porque esse é o meu primeiro vídeo no YouTube. Eu tô querendo o primeiro vídeo. Então, se você quer aprender como sair de casa, como fazer dinheiro, como parar de fumar maconha ou qualquer outro vício, que eu vou falar tudo isso porque eu tive um histórico de vícios pesado e eu consegui sair disso, consegui me tornar ex-maratonista. Agora eu não sou mais maratonista, mas antes. Não, no caso, depois que eu fumar maconha, eu parei de fumar maconha, me tornei maratonista e eu quero documentar tudo pra vocês, quero ajudar vocês a estar deixando um vício, a estar querendo sair de casa, a estar melhorando o relacionamento interpessoal, seja na sala de aula, seja com teus amigos, seja com teus pais, seja consigo mesmo. Então, se você quer um vídeo mais real, assim, ter uma experiência de um jovem de 16, 17 anos, de um ano, que eu vou falar tudo pra vocês aqui em questão de 15, no máximo 15 minutos, eu vou falar pra vocês conselhos que eu tive que aprender durante um ano inteiro. Se vocês quiserem aprender esse conselho, terem mais maturidade nessa questão e não passar por problemas tão grandes quanto eu passei, me segue aqui no canal, que eu vou falar tudo isso. Eu vou postar os próximos vídeos, próxima semana agora também, falando em relação aos problemas que eu saí de casa e como você pode prevenir isso, como você pode antecipar isso. Então, se você realmente quer sair de casa, realmente quer fazer dinheiro, realmente quer parar de fumar maconha, realmente quer deixar um vício, primeiro comece me seguindo aqui, que você vai me acompanhar e eu vou te ensinar tudo que eu vou conseguir pra você. Tudo que eu vou documentar toda a minha história, todos os meus desafios que eu passei. E não foi coisa leve. Então, se o teu é médio, se o teu é leve, o meu comparado ao pesado que eu vou passar pra vocês aqui vai ser o suficiente pra te ajudar, pra você conseguir estar mudando de vida. Então, segue aí, galera. Obrigado, valeu!